Livro de Êxodo, capítulo 30, verso 17. Hoje eu não vou pregar, eu vou conversar com vocês. Só trocar ideia com vocês. Conversar sobre esse texto. Êxodo, capítulo 30, verso 17. Diz assim: Disse mais o Senhor a Moisés: farás também uma pia de bronze com a sua base de bronze para lavar, e a porás entre a tenda da congregação e o altar, e deitarás água nela. Nela Arão e seus filhos lavarão as mãos e os pés. Sempre que entrarem na tenda da congregação, lavar-se-ão com água, para que não morram. Também quando se chegarem ao altar para ministrar, para acender a oferta queimada ao Senhor, lavarão as mãos e os pés, para que não morram. Isto lhe será por estatuto perpétuo, a ele e à sua descendência, através das gerações. Amém. Queridos, nós conversamos um pouco na semana anterior sobre esse tema, esse texto. Esta é a segunda peça dentro do átrio que envolve o tabernáculo, que abriga o Santo dos Santos e o lugar santo. Nesta segunda peça, do que chamamos de bacia de bronze, ou bacia dos espelhos, nós conversamos um pouco na semana anterior, deles as informações de como ela era feita e tudo mais, e portanto não devo fazê-lo hoje. Entretanto, permita lhes conectar com o que nós falamos semana passada. Trata-se, portanto, do terceiro nível, de onde entendemos que o relacionamento com Deus leva em intimidade. E trabalhamos o primeiro nível, a entrada do átrio, onde compreendemos a insatisfação como um elemento prioritário para quem busca um relacionamento mais profundo com Deus. A insatisfação como algo importante que deve ser preservado na vida deste que está agradecido pelas bênçãos, mas que não se conforma em ter apenas a expectativa de que o encontro com Deus seja apenas da porta do átrio adentro. Entendendo que a salvação, embora seja maravilhosa, perfeita, gloriosa, mas ela não é o fim da jornada, mas sim o início de toda essa caminhada. Partindo desse princípio, nós aprendemos o segundo nível quando nos chegamos ao altar de bronze, onde nos deparamos. Se você quiser deixar a tela, a imagem do tabernáculo, as pessoas vão se situando nele. Portanto, percebam, dentro dessa perspectiva, os irmãos se depararam em visão com o altar de bronze. Este traz para nós o entendimento do segundo nível, que nos levou a compreender que é a visão de morte quando se entra dentro do átrio. Embora seja uma visão de morte, mas para nós é uma visão boa, porque nos leva a perceber o sacrifício na cruz, o trabalho do Cristo por nós, e nos leva a entender que Cristo se fez o nosso altar, não mais precisando de um altar de bronze como aquele para sacrificar animais, uma vez que os animais sacrificados só poderiam nos purificar de nossos pecados no momento em que o fizesse, no momento em que o sacrifício fosse feito, e que no dia seguinte estaria de novo precisando sacrificar um outro animal. Então percebam que diante disso, o sacrifício de Cristo foi de vital valor, porque, como diz o escritor aos Hebreus, foi feito de uma vez por todas, não precisando mais de sangue de touros ou de bodes para coisa parecida fazer com que saiamos livres desse pecado. E uma vez encontrados no Cristo, feito Ele o altar, nos tornamos com Ele um altar, afinal de contas nos unimos a Ele pela fé. Então a nossa vida passa a ser um altar diariamente, onde todos nós devêssemos ou deveríamos colocar a nossa carne em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus todos os dias, como um culto racional,
no entendimento de crucificar as nossas paixões, conforme Paulo escreve aos Gálatas no capítulo 5 e o verso 24, na intenção de tudo aquilo que é desejo, vontade, anelo de nossa carne, ser colocado na cruz ou crucificado com o Cristo, a fim de que Ele domine o nosso ser, a fim de que a nossa mente seja totalmente tomada pela mente do Cristo. Assim, portanto, nós entendemos que o segundo nível parte de uma entrega pessoal, de uma renúncia pessoal, diária e constante, para viver um relacionamento um tanto que mais profundo. E agora nos deparamos com esta bacia de bronze, onde na semana anterior trabalhamos um pouco ela, e vos pude falar duas coisas iniciais. Vos pude lembrar de que ela significa a palavra de Deus, que tem o poder de julgar e de santificar. Vos falei que ela não apenas representa a palavra no termo da água, mas representa a palavra no termo do bronze, como figura de julgamento. Mesmo porque, como poderia entender que eu preciso de purificação e de santificação, se não houver uma consciência julgada pelo pecado? Então, a palavra mostra, ela me ilumina, e ela promove a ver onde estão os meus erros. E uma vez que ela promove, ela também julga-me digno de perdão, ou no mínimo, digno de condenação. Assim sendo, eu me humilho diante do Eterno e sou por Ele purificado através da fé. Logo então, eu passo a ver a compreensão dessa bacia de bronze em um âmbito um pouco mais amplo. Afinal de contas, Deus é quem diz a Moisés que todo aquele que fosse entrar no santuário, no Santo dos Santos, ou pela porta principal, lugar santo, ele teria que primeiro lavar as mãos e lavar os pés nesta bacia. Perceba que ela está entre a tenda do encontro e o altar. Fica exatamente naquela posição. Logo, se o sacerdote fosse entrar na tenda do encontro, antes de entrar na tenda do encontro, ele deveria ir naquela pequena bacia de bronze que está lá. Talvez ela fosse imensamente maior, em proporções grandes, não imagino, não há definição disso na Bíblia. Entretanto, ao entrar ali, ele deveria ir primeiro naquela bacia de bronze e sacrificar ao Senhor somente depois que se lavasse nela. Perceba que para que alguém fizesse isso, para que sacrificasse, ele já ia estar com um sacerdote limpo ali dentro. Então qualquer pessoa que entrar, ele deveria ir primeiro na pia de bronze, lavar-se e depois proceder o sacrifício. Tanto quanto, estando sacrificando e precisasse entrar na tenda do encontro, ele deveria ir de novo na bacia de bronze, lavar-se novamente com água limpa, então assim entrar no Santo dos Santos. Perceba que esse ritual todo tem um significado extraordinariamente bonito. Eu comecei a falar para vós a semana passada acerca do que quer o Senhor nos ensinar sobre lavar as mãos e lavar os pés. Percebam que há detalhes interessantes. Quando fala de lavar as mãos, a gente até entende de limpeza, e significa que podemos preservar as mãos limpas para as coisas que formos fazer. Mas por que lavar os pés, se o sacerdote entrava no santuário estando descalço? Como poderia lavar os pés e depois voltar a pisar na mesma terra? Então, de que adiantava lavar os pés? Nisso está expressa a ideia de Deus. E perceba que Deus é muito taxativo quando Ele diz. Ele diz, olha, se você for entrar lá no tabernáculo, você tem que lavar os pés e lavar as mãos, porque se você não fizer e entrar no tabernáculo assim, você vai morrer. E Ele disse, mas também se você for sacrificar no altar, e não lavar as mãos e não lavar os pés, você vai morrer também. Então perceba que é uma palavra dura de Deus, uma sentença extremamente dura para um ato aparentemente tão simples. Perceba que ele leva tão a sério essa ação de lavar-se e essa demonstração de limpeza, que corre perigo de morte quem assim não proceder. Aí dá a ideia de Deus de que se a gente procura ter intimidade com Ele, é impossível adquiri-la ou tê-la sem ter integridade.
Então diga para quem está ao seu lado: é impossível ter intimidade sem total integridade. A intimidade, ela exige integridade. E Deus deixa isso muito claro quando Ele expõe de maneira veemente nos dois aspectos a palavra morte. Logo perceba que isso seria integridade para entrar no lugar santo, mas agora para sacrificar. Por que também morreria se ele pisaria no mesmo chão? Deus está querendo ensinar que antes de ele receber o meu serviço, ele quer me receber primeiro. Antes de Deus receber o culto que eu ofereço, ele quer receber a mim primeiro. Antes de receber a minha oferta no altar, ele quer me receber primeiro. Antes de receber o meu dízimo no altar, ele quer me receber primeiro. Ele prefere muito mais me receber do que receber a minha oferta. Ele prefere muito mais ter um relacionamento comigo do que com as obras que eu pratico. Significando, portanto, que o elemento principal de Deus não é aquilo que eu faço, mas é aquilo que eu sou. Não é aquilo que eu apresento a Ele, mas é aquilo que me leva a apresentar. Não é aquilo que procede da minha atitude, mas é aquilo que motiva a minha atitude. A ideia de Deus é mais intensa e mais profunda do que a que a gente tem. Percebam que ele disse mãos e pés. Semana anterior, vos ensinei que quando fala de mãos, fala de serviço, fala de trabalho, fala de prática, fala daquilo que eu faço. Então, o meu proceder naquilo que eu faço deve dignificar o nome dele, deve de glorificar o nome dele. Fala da pureza das minhas obras, fala da lisura daquilo que eu faço, fala da incorruptibilidade do meu trabalho. Nós trabalhamos isso de maneira leve e eu não devo voltar nela, mas nós paramos nos pés. Eu vos disse que a implicação de mãos limpas leva de fato a ter uma vida relacional com Deus de maneira pública e visível. Mas agora, se mãos significam prática, trabalho, serviço, minhas obras, aquilo que eu faço, então eu devo entender que Deus leva muito a sério aquilo que eu faço para os outros como que para Ele. Se não percebam, vai lá na sua Bíblia, por favor, na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, e veja o que Paulo escreve aos Colossenses. Nós lemos esse mesmo texto no domingo pela manhã, mas no versículo 22 até o versículo 25, olha o que Paulo escreve aos Colossenses, capítulo 3, verso 22, diz assim: vós servos, obedecei em tudo a vossos senhores, segundo a carne, não servindo só na aparência, como para agradar aos homens, mas em simplicidade de coração, temendo a Deus. Verso 23, e tudo o que fizerdes, fazei-o como de todo o coração, como ao Senhor, e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor a recompensa da herança. É Cristo o Senhor a quem servis. Perceba que Deus está dizendo aqui: tudo que você for fazer, tudo aquilo que tuas mãos forem empreender, for fazer, deve fazer como o que ao Senhor. Ele coloca três etapas aqui, três esferas aqui. Ele diz a vocês, servos, trabalhadores, empregados, que servem a alguém, que está debaixo de alguém, devem servir tais pessoas com toda a sinceridade de fé, com toda lisura, com toda submissão, com todo o entendimento, com toda a prática de boas obras, como que Deus estivesse recebendo aquele trabalho. Ainda que o patrão seja um ímpio, ainda que ele não seja crente, ainda que ele seja cruel, ainda que ele seja injusto, ainda que ele seja mau, o que Paulo está dizendo: não estou falando do teu patrão, eu estou falando de ti. O teu proceder tem que ser diferente do dele. Aí pesa, porque geralmente a gente não quer dar o braço a torcer
quando o cara é mal conosco. Não é verdade? Queremos retrucar, às vezes, se funcionário embaça no trabalho, enrola, lá no Paraná a gente diz cozinhando galo, aqui tomando tereré, e acaba enrolando tudo, enrola o trabalho, e isso está defraudando aquele que é o teu patrão. De alguma maneira está roubando daquele que te emprega. E se Deus está dizendo, faça como se fizesse para mim, eu posso olhar para Deus e dizer, mas o meu patrão é injusto, ele é duro comigo, ele é mau comigo. E Deus me diz, mas você tem que ser diferente com ele. Ele tem que olhar para você e me glorificar pelas obras da tua vida. Uau, isso é difícil. Mas é assim que é o Evangelho. É assim que tem que se viver. Então ele entra no segundo nível e diz, agora todos vocês, todo aquele que vai fazer qualquer coisa que seja, tem que fazer como ao Senhor. Vai catar um lixo no chão, fazer como ao Senhor. Vai dar um copo de água para alguém, fazer como ao Senhor. Vai visitar alguém, fazer como visitando ao Senhor. Vai vir à igreja, eu vou fazer como fazendo ao Senhor. Vou trabalhar como se eu estivesse fazendo para Ele. Quando a gente entender esse princípio, a excelência vai fazer parte da nossa vida como um todo. Então tudo em nossa volta começa a ser modificado. Porque amanhã, quando se há na empresa, quando alguém precisar de fazer um corte, evidentemente eles vão observar aquele que faz as coisas melhor, aquele que obedece melhor, aquele que serve como ao Senhor, e por certo, o Senhor é que fará justiça. E se o injusto patrão mandar embora aquele cara que só faz justiça, o Senhor que viu a sua justiça é quem há de dar uma oportunidade melhor para aquele que foi mandado embora. Como ao Senhor, em tudo na vida, as minhas mãos têm que ter um propósito. Se não for pedir muito, diga para quem está perto de ti, as suas mãos ou as obras das suas mãos, em tudo, deve glorificar a Deus. O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 10:31, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, façais para a glória de Deus. Agora, fazemos tudo para a glória de Deus? A nossa vida diária de prática tem sido para a glória de Deus? Dá uma olhadinha para as suas mãos, pergunta para ela, você faz tudo para a glória de Deus? E se queremos intimidade, então a gente tem que corrigir algumas coisas na vida. É impossível ter intimidade sem integridade. Deus nunca vai dar intimidade para mim se a minha integridade estiver corrompida. Deus nunca vai permitir-me o acesso ao Santo dos Santos se o meu coração de alguma maneira tem corrupção. É por isso que a grande maioria das pessoas da vida cristã não passam do átrio. Nunca conseguem chegar num nível de intimidade maior, porque não estão dispostas a crucificar as suas carnes e paixões na cruz todos os dias. É difícil negar-se a si mesmo. É difícil renunciar às próprias justiças. Nós queremos fazer as coisas segundo o nosso jeito, dar as respostas do jeito que a gente acredita que deveria ser dada, corrigir as injustiças do jeito que a gente acredita que deveria ser corrigida. Então as nossas mãos exigem de nós algo que a gente não tem conseguido fazer. Mas Paulo também leva aos patrões, no capítulo 5, no capítulo 4 de Colossenses, logo no versículo 1, ele fala aos patrões
e diz os patrões como deve trabalhar, como deve servir também os seus funcionários, tudo de forma honrosa como ao Senhor, os abençoando. Então a recíproca é de todos os lados, mas a gente sempre quer puxar a sardinha só para o nosso lado, quando na verdade Deus sempre trabalha no princípio da justiça e da equidade. Então as minhas mãos precisam ser purificadas em tudo. De que adianta eu ofertar de maneira abundante ou de maneira mesquinha, de qualquer jeito que eu fizer, o que a prática das minhas mãos é que vai denunciar a santidade daquilo que eu faço. Então percebam que a ideia de Deus é nos levar a uma vida de integridade para se parecer com Ele. Quando a gente fala de intimidade, convida as pessoas para vir e aprender sobre intimidade, é um tema muito legal. E todo mundo imagina que é um momento onde a gente simplesmente vai cantar várias canções de adoração, e aqui vamos levantar as mãos e vamos cantar alegremente, vamos me render a Ti, até ver os olhinhos lacrimejar, e depois vamos sair felizes da vida, dizemos, tivemos um culto de entrega maravilhoso na presença do Pai. E quando na verdade o Pai está dizendo, se você quiser viver intimidade comigo, você vai ter que ter práticas que condizem com a caminhada comigo. E é isso que é difícil da gente querer aceitar. É renunciar todos os dias um pouco de nós mesmos. Perceba que se Deus está dizendo, as suas mãos precisam estar limpas, Ele me leva a pensar que os meus pés também têm que estar limpos. E pés falam de testemunho. Pés falam de caminhada. Pés falam por onde eu passo. O que dizem as pessoas por onde eu passo. Quando eu saio do ambiente, o que elas falam? Glorificam a Deus? Ou dizem, isso aí é crente? Ser crente desse jeito aí, eu não quero não. Vocês já escutaram essa expressão em algum lugar? Ser crente desse jeito aí, Deus que me livre. Porque o rastro das pessoas denunciam o tipo de vida que ela tem. Então não adianta eu ter uma vida de culto aqui, aliás, um culto na vida, vir aqui e blá blá blá, e chorar, e glorificar, e aplaudir, e falar em mistério, e pular, e sapatear, e profetizar. Mas quando eu sair daquela porta para o lado de fora, no outro dia seguinte, os meus vizinhos olharem para mim e menearem a cabeça, de nada adianta. De nada adianta ser pentecostal, mas não ter fruto de vida com Deus. De nada adianta aplicar avivamento, mas o avivamento na vida não existir. É tempo de ser igreja de verdade. Igreja não só dentro de templo, mas igreja durante o dia. O grande problema do evangelho brasileiro é que a gente concentrou sendo igreja apenas dentro de templo. Então, durante o dia, ninguém vive o evangelho, e as pessoas não vêm à igreja para ter o Cristo, porque elas não conseguem ver o Cristo na vida das pessoas durante o dia. Esse é desafiador. E Deus está dizendo, se você quer ter intimidade comigo, você vai ter que lavar os seus pés de tal maneira que os seus passos sejam limpos. Quando as pessoas olharem para você, testemunhem da glória de Deus sobre a sua vida. O meu testemunho é a principal razão do evangelho, irmão. O apóstolo Paulo disse certa vez que nós somos uma carta lida. As pessoas têm que ler a nossa vida e dizer, glória a Deus pela vida desse cara. Como ele é diferente. Como ele tem um perfil diferente. Perceba que uma vez que fala de nosso testemunho, de nossa vida pessoal, leva-me a entender algo um pouco mais além. Deus diz algo tremendo acerca disso. Deus diz, Moisés, essa bacia que vocês vão fazer para lavar os pés e lavar as mãos, para limpar as suas obras e limpar os seus rastros, a sua vida pessoal, isso aí, Moisés, eu quero que você faça de um bronze diferente. E Deus dá uma direção a Moisés e diz assim, pede para as mulheres trazerem os espelhos delas. Uau! Mas por que Deus trazer o espelho das coitadinhas? Elas usam para se pentear, para se ajeitar.
E Deus diz: mas é esse justamente que eu quero. Os espelhos polidos delas são de bronze, bronze polido. E você vai fazer a bacia, o lavatório, com o espelho das mulheres, com o bronze dos espelhos delas. Êxodo capítulo 38 e o verso 8, Deus diz assim: faz dos espelhos das mulheres. É por isso que esse texto também é chamado de bacia dos espelhos, porque essa é a significância. Deus está dizendo assim: toda vez que você entrar no santuário, você deve ir primeiro na bacia. E antes de mais nada, para você lavar as mãos e lavar os pés, você vai ter que se inclinar. E adivinha quem você vai ver na bacia? Deus está dizendo: todas as vezes que você querer entrar lá dentro, antes você vai ter que olhar para você mesmo. Deus está dizendo: não entre lá dentro sem antes olhar para você mesmo. Porque se você entrar lá dentro sem olhar para você mesmo, você vai morrer. Intimidade exige integridade. Olhar para os outros é a coisa mais gostosa que tem. É fácil e é gostoso. É bom sentarmos numa roda e trocarmos ideias sobre as práticas da vida dos outros. É bom nominar até fulano: nossa, você viu como fulano faz? Você viu Bertano? Não, e aquele outro ciclano? Existem rodas de crentes que nem o diabo fica. Verdade. Porque ele sabe que vão falar mal dele também, então ele sai fora. Ele diz: eles não precisam de mim. Estou errado? Não, pergunta para quem está pertinho de você: você nunca escutou uma roda dessa? Quem aqui tem coragem de levantar a mão e dizer: eu nunca participei de uma roda dessa? Você olhar no espelho, irmão. Talvez hoje mesmo isso aconteceu. Aí a gente quer entrar no Santo dos Santos. A gente considera que só dá para entrar no Santo dos Santos quando chegar diante de Deus e dizer: Senhor, houve um adultério na minha vida, então me perdoe. Ok, está confessado, está liberado. Eu fiz um furto em algum momento na vida, então, por favor, eu defraudei alguém, está orado, está abençoado, está liberado, posso entrar no Santo dos Santos. Senhor, outra coisa, sem querer eu atropelei alguém e matei, mas, enfim, está perdoado, pode entrar no Santo dos Santos. Mas a gente não gosta de olhar na bacia de bronze, porque ela nos faz lembrar os pequenos pecados que a gente não quer lembrar. O espelho faz nós ver quem de fato somos. E perceba que pior do que olhar e se ver dentro da bacia dos espelhos é lavar as mãos e lavar os pés, e depois que lavar as mãos e lavar os pés, olhar para ela de novo. Aí o que você vai ver? Uau! É isso que Deus está tentando dizer. Por mais que vocês achem que vocês estão limpos, mas todas as vezes que vocês for querer entrar na minha presença, olha para dentro de vocês primeiro. É por isso que a gente vive uma vida de religião, porque a religião não exige de nós a transparência da verdade para chegar no Santo dos Santos. A religião nos ensinou a maquiar as coisas. Faz desse jeito que dá certo. Vai no culto que dá certo. Oferta que dá certo. Traz o teu dízimo que Deus perdoa. Negocia com Deus que dá tudo certo. Basta você ter um cartão de membro que fica tudo legal. A religião nos dá um monte de saídas, um monte de escapes, um monte de válvulas. Se tem uma coisa que a palavra religião diz, do latim religare, significa ligar o homem com Deus. Mas se tem uma coisa que a religião não faz, é ligar o homem com Deus. Tudo que ela faz é desligar o homem de Deus, porque ela dá válvulas de escape para que o homem viva como quer.
E o reino faz diferente. O reino diz: se você quer Deus, você vai ter Deus. Mas tem um caminho a você trilhar para Ele. É por isso que a maioria das pessoas não passam dessa porta. A porta é a salvação. Glória a Deus. E a salvação é o quê? Crer no Cristo como seu Salvador e receber o perdão de seus pecados. Isso é salvação. Atos capítulo 16, verso 30 em diante. O carcereiro pula dentro da prisão e vai se matar porque percebeu que os presos não estavam ali. Então Paulo gritou: não te faças nenhum mal, porque todos aqui estamos. Então ele disse: senhores, o que hei de fazer para ser salvo? E Paulo diz: crê no Senhor Jesus Cristo, tu e tua casa. Simples. Salvação é a alegria de ter os pecados perdoados. Porque eu sei que eu sou salvo. Porque eu tenho certeza de que os meus pecados foram perdoados. E olha o que Deus diz sobre eles. Vem comigo ligeirinho, rapidinho. Olha o que escreve esse escritor sábio aos Hebreus, no capítulo 10. Olha que coisa linda. Aos Hebreus, capítulo 10, verso 16. Diz Deus: esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis em seus corações e as escreverei no seu entendimento. Então acrescenta: e jamais me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades. Você perdeu a oportunidade de dar glória a Deus. Sabe por quê? Porque aquela mancha no teu currículo foi apagada. Acabou. Foi apagada. É salvação. Eu sinto-me salvo porque tenho tranquilidade de dizer: fui perdoado. Meus pecados foram perdoados. Todos eles. Agora, a salvação, aquela porta ali, que é Jesus, afinal ele diz: eu sou a porta, a única porta, como frisei veementemente. Aquela porta não é o fim. Aquela porta é o começo. A salvação é só o começo. Deus quer que os crentes cheguem lá dentro daquela tenda do encontro, preta lá no fundo, que tem uma repartição, um lugar santo, e o santo dos santos, aonde representa o trono dele, o colo dele, o lugar que ele almeja você está. O lugar que Deus realmente quer que a igreja dele desfrute. Saiba que a ideia de Deus, o desejo de Deus, é um relacionamento tão íntimo, tão profícuo, tão profundo, que possa de fato ser chamado de meu filho. Representado de forma muito prática na vida dos discípulos, na vida da igreja e na sua vida. Então a salvação é só a entrada. Quantos salvos tem aqui essa noite? Glória a Deus que você está salvo. Mas agora, diga para esse salvo pertinho de você, diga: você tem um caminho muito longo, e muito bom, muito gostoso, até chegar no colo de teu pai. Meu irmão, imagine uma casa, onde tem o quintal, depois tem a área, depois tem a sala, e depois tem os aposentos principais. Imaginou? Então você tem um grande quintal, aí você tem uma área, onde está o altar, onde está a bacia de bronze, aí você tem a sala, o lugar santo, mas o convite é para o lugar principal, os aposentos principais.
o Santo dos Santos. É lá que é o teu lugar. Foi lá que o véu se abriu. Olha o que a Escritura aos Hebreus disse. Volta comigo no livro de Hebreus, por favor. No capítulo 10, verso 19. Olha o que está escrito. Olha que coisa linda, irmão. Portanto, irmãos, tendo ousadia para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Você quer intimidade? Então você tem que passar pela porta, se crucificar com o Cristo no altar e permitir com que todo o seu ser seja lavado pela palavra completamente, renovado completamente na palavra do Eterno. Você precisa sim querer estar. Afinal, o escritor aos Hebreus está falando sobre esse momento aqui. O verso 22 do capítulo 10 de Hebreus, ele nos divide os temas de forma tão linda, falando da bacia de bronze. Olha como diz, deixa na tela, por favor. Olha o que diz: cheguemo-nos com um verdadeiro coração. Primeiro, cheguemo-nos. Diga comigo, cheguemo-nos. Agora diga para essa pessoa que está perto, é uma atitude de ir. Para você ter uma atitude de ir, você tem que querer ir. Entende? Tem que estar aqui dentro, você tem que querer ir. Certo dia, o Senhor veio a mim e disse: filho, pare com essa coisa toda que você está fazendo. E eu digo: o que, Senhor? Eu estou te buscando. E Ele disse: eu não quero que você me busque. Então eu digo: mas isso vai contra a tua palavra. Afinal, a tua palavra diz: busca a minha face. E Ele disse: não, filho, você não entendeu. Eu não estou mandando você buscar a minha face. Eu não quero que você busque a minha face porque eu estou te ordenando buscar. Eu quero que você queira buscar a minha face. Eu quero que você deseje buscar a minha face. Eu não quero a sua obrigação, eu quero a sua voluntariedade. Eu não quero a sua necessidade de fazer porque alguém te mandou. Eu quero a tua motivação interna. Por que você glorifica? Porque te mandam. Por que você vem para a igreja? Por que você é crente? Por que você ora? O que o Pai espera de nós é que a motivação interna seja de fato movida por um desejo enorme de querer estar perto dEle, de viver com Ele. Você vive com a sua esposa por obrigação? Vanilton? Ou porventura você vive 1 ano, 2 anos, 3 anos de relacionamento marital por obrigação? Ninguém faz isso. Nenhuma relação por obrigação tem durabilidade. Nenhuma. E por que a gente acha que a relação entre Deus e o homem deve de ser de forma tão engessada, tão cheia de obrigatoriedade? Ao contrário, Ele te deseja mais do que você deseja Ele. Ele espera te ter mais do que você espera ter Ele. Mas Ele quer algo voluntário dentro de mim. Por isso Ele diz: cheguemo-nos. Com o quê? Com um verdadeiro coração. Diga para quem está ao seu lado: diante do Eterno, não adianta vir com farisaísmo. Tem tanta gente que chega: ó Deus, Deus, até muda a voz: ó Deus, eis-me aqui, Deus. Fariseu, hipócrita, sepulcro caiado, miserável, cru. Deus está dizendo: por que você mudou a voz?
Eu sei como é a tua corda vocal. E aí, no nosso farisaísmo, eu não sou como o Palazón, Senhor. Eu tenho mais tempo contigo do que ele, eu cumpro minhas obrigações, eu sou fiel, sou legal, dou o dízimo, sou ofertante, ajudo a velhinha a atravessar a rua. E Deus me diz: hipócrita. Mas aí está o Palazón do outro lado. Deus, coitadinho de mim, nem cabelo eu tenho. Coitado de mim. O que a gente acha que impressiona Deus com as nossas falas mecanizadas? O que a gente acha que impressiona Deus com as nossas performances de púlpito? Por que você acha que a gente impressiona Deus com os nossos belos ternos e gravatas cintilantes? Por que você acha que a gente impressiona Deus com o nosso jeito de falar ou de gesticular? Quando é que a gente vai entender, vai aprender que Deus só quer um coração quebrantado e uma alma contrita, mas nada? Quando é que a gente vai entender e compreender que Deus não quer performances? Deus quer um coração que viva Ele durante o dia, tanto quanto quer viver Ele no culto. Só isso. Deus não quer uma apresentação cheia de peripécias no culto à noite. Deus quer um coração quebrantado desde que o dia amanheça. Mas eu me preparo para o culto à noite. E durante o dia, os meus pés não traduzem aquilo que eu farei no culto à noite. Então eu preciso rever os meus conceitos. Eu preciso olhar no espelho todo dia. Preciso olhar nessa bacia de bronze todos os dias. Esse versículo dá para ir muito longe, mas eu nem vou mais. Fala de confiança, fala de pureza, fala de um coração santificado, fala de uma disposição de limpar-se diariamente das mazelas que constantemente aparecem. Logo percebam que se eu quero entrar no Santo dos Santos, eu preciso simplesmente compreender a grandeza do Eterno e me posicionar na minha pequenez. A graça dele, a misericórdia dele, o favor dele está de maneira infinita disposta para me abençoar. Mas isso só vai acontecer quando eu de fato olhar no espelho e ver quem eu sou de verdade. Se você for em Efésios, no capítulo 5, verso 25, e dali em diante você vai ver o que o espelho da palavra vai dizer. A primeira coisa que o espelho vai dizer é: você quer entrar no Santo dos Santos? Quero, Senhor. Tem tratado a tua esposa como Cristo tratou a igreja? Uau! Não pensei que o caminho do Santo dos Santos passava por esse lado também. E Deus vai certamente dizer: passa, filho. Quer entrar no Santo dos Santos, minha filha? Quero, Senhor, eu quero. Tem sido submissa ao teu esposo como ao Senhor? Ah, Senhor, não dá para deixar essa parte de lado. Maridos, você tem feito como Jesus fez? Amou a ponto de santificá-la, de morrer por ela. Ah, Senhor, eu pensei que o Santo dos Santos dava para passar de bandinha. Filho, você quer entrar no Santo dos Santos? Claro que quero, Deus. Então por que você não tem honrado seus pais? Olha no espelho da palavra. O Santo dos Santos é caminho de paternidade. E se eu não aprender a honrar os meus pais, como é que eu vou ter a paternidade do meu Pai eterno? Da mesma sorte, pais que manifestam a ira dos filhos. Ah, irmão, como eu gostaria que a gente pudesse dialogar isso o dia inteiro.
só para arrancar os carnegões dentro de nós. Para a gente entender que para chegar no eterno e ter uma vida com Ele de avivamento, não é difícil. A gente é que complica ela, porque a gente gosta das nossas mazelas. Nós gostamos de ser assim, sabia? Nós gostamos de ser mal-humorados. Nós gostamos de ser turrões. Nós gostamos de ser faladores. Nós gostamos, porque se a gente não gostasse, a gente fazia tudo para mudar. Nós gostamos de ser crentes que apontam o dedo para os outros. Nós gostamos, que se nós não gostasse, nós iríamos odiar quando fizéssemos isso. Então o convite do Eterno é: filho, se você quer mudar, primeiro olha para você mesmo. Jesus disse que as pessoas andam com a trave no olho. Que tamanho é uma trave? Dá uma olhadinha no olho do teu irmão, vê se tem um cisco. A medida do tamanho do cisco do teu irmão é a medida do tamanho da tua trave. Se você consegue ver um cisquinho pequenininho, então significa que tem um travão dentro de você, dentro de nós. Porque é mais fácil olhar o defeito dos outros, é mais fácil olhar o problema dos outros. Mas ninguém entra no Santo dos Santos sem antes olhar para si mesmo. É por isso que Deus espera que tenhamos com Ele um coração quebrantado, a ponto de reconhecê-lo, a ponto de vivenciá-lo, a ponto de estar apaixonado por Ele, a ponto de fazer tudo para tirar aquilo que impede de tê-lo. E eu posso fazer, você pode fazer, nós podemos fazer. Se nós quisermos, não precisa ir longe. Você não precisa fazer uma sessão de descarrego, nem tampouco participar de tantos eventos no sentido de tirar o que tem aí dentro. Basta você e Ele. Você e Ele, todo dia. Esse espelho vai te mostrar como mostra quem sou todo dia. E todo dia eu sei que eu tenho que mudar. Todo dia. Todo dia eu peço perdão. Todo dia eu sei que eu tenho que mudar. Todo dia eu vejo as minhas mazelas. Todo dia. Esse espelho nunca falha. Se a gente quer ter uma igreja avivada, queridos, não é com encanadores espirituais, não é trazendo avivalistas, não, senhores. Se a gente quiser ser avivados nessa cidade, só tem um caminho, é esse aqui, é a palavra de Deus. É por isso que o escritor aos Hebreus diz que ela é poderosa e eficaz para penetrar o mais profundo, entre a divisão da alma e do espírito, e para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Isso aqui é capaz. Então, não precisa ir longe. Não precisa ir longe. Só copia Jesus. Eu te faço um desafio. Copia Jesus. Vamos tentar se parecer com Jesus. Jesus era tão íntimo do Pai que Ele dizia assim: quem vê a mim, vê o Pai. Já pensou? Que intimidade. Aí você diz: mas pastor, isso era para Jesus. Não tinha jeito, não tinha jeito. É só para Jesus. Aí o Paulo vem e diz assim: quem está vendo a mim, pode me imitar. Porque se você está vendo a mim, você está vendo Jesus. Aí a gente diz: não, pastor, mas isso era só para Paulo. Paulo era Paulo. Então eu vou para Atos capítulo 11. E o texto diz assim: e a igreja em Tessalônica, pela primeira vez, foram chamados de cristãos, pois todos diziam: eles se parecem com o Cristo. Desculpa, irmão. Nós usamos muletas, nós usamos desculpas. Não podemos mudar mais, porque afinal já temos idade. O convite para Jesus, de Jesus,
é para começar a mudar hoje. Não é para começar a mudar de religião, ou de placa de igreja, de denominação. É para começar a mudar a minha maneira de ser cristão. Ser cristão de verdade. Viver aquilo que eu sou no Cristo. Viver o reino de Deus. Eu quero te convidar a ficar em pé. Talvez você se canse daquilo que eu estou ensinando durante essas semanas. Mas eu te peço, tenha paciência, porque isso certamente irá promover algo melhor e mais produtivo dentro de nós. Nos tornará no mínimo, parecidos com Jesus. No mínimo, com vontade de caminhar com Ele, a ponto de deixar aquilo que atrapalha-nos. Sabe, antes de orarmos, só pega 3 coisinhas. Se parecermos com Jesus, as discussões na sua casa vai terminar. Vai acabar tudo. Segundo, se parecermos com Jesus, as pessoas que te circundam irão passar a querer andar com você, a te admirar, a querer aprender com você. E terceiro, se andarmos e se parecermos com Jesus, todas as coisas que foram manifestas em Jesus, seja provisão, seja milagres, seja transformações, serão manifestas na sua vida também. Porque igualmente o favor do reino virá sobre nós. Se não tiver nenhuma dessas 2 últimas coisas, ao menos ter paz em casa, já basta. Já basta. Eu gosto sempre de testemunhar de nós, porque estamos aqui, somos vistos. Desde que nós colocamos a meta em casa, já faz um bom tempo, de corrigir os mínimos detalhes da vida relacional, da vida com Jesus. Ainda estamos num longo processo. Do meu download, pelo menos 1% já está chegando. Nossa vida relacional, eu com a minha princesa, melhorou demais. Mas demais. Está ela aí para testemunhar, senão ela me bate lá fora. Porque a gente entendeu que se Jesus não estiver transformando a gente, de nada vale o esforço. Você pode fazer 10 vezes o casado para sempre. Você pode fazer 20 vezes o educando filhos à maneira de Deus. Você pode fazer 30 encontros, pós-encontro, tri-encontro, quadro-encontro, 20 encontros. Você pode fazer. Mas se você não levar Jesus para mudar suas atitudes todo dia, nada vai mudar, irmão. Eu queria que você inclinasse a sua cabecinha, fechasse os seus olhos. Com seus olhos fechados, há um espelho diante de você. Há um espelho. E só você pode ver esse espelho. Essa imagem, com seus olhos fechados, que você conseguir ver, é só você, ninguém mais. Ninguém mais consegue ver o reflexo. Esse reflexo só pode ser o seu. Então, em nome de Jesus, eu vou fazer uma brevíssima oração. E ao terminar essa brevíssima oração, se você nesse espelho que você está se vendo, sabe que tem muita coisa para mudar, mas que as forças para mudar são pequenas, então eu vou te convidar sim, hoje eu vou te convidar a você sair do seu lugar e vir diante desse altar para que a gente te ajude em oração. Não para que você mude instantaneamente, porque isso não é possível, mas para que você possa no Cristo, todos os dias, ter a força de olhar no espelho e começar a mudar atitude por atitude. Em nome de Jesus.